Sou eu quem agradeço, pastor Elias. Quero saudar a igreja com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Amém? É uma alegria, com certeza, estar com vocês nesse momento, nesse tempo de culto. Digo que o fato de estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus para culto, louvor e adoração é algo extremamente especial, e a razão maior de aqui estarmos, como até mesmo já foi dito, é por causa dele, para ele, e desejamos viver para a glória dele, não é verdade? E louvado seja Deus porque você se apresenta aqui nesse tempo para também, nesse momento como igreja, ter esse tempo de consagração agora dentro de um modo direcionado ao Ministério Infantil. A irmã Daniela, irmã Daniele, sendo consagrada como ministra, né, aqui no Ministério Infantil. Nós queremos parabenizar inclusive a igreja, pastor Elias, pela visão, porque sem dúvida alguma, uma igreja que reconhece a importância e a relevância do trabalho com as crianças, ela se apresenta de um modo, digamos assim, diferenciado dentro daquilo que na média nós observamos nas igrejas de um modo geral. Geralmente as nossas maiores atenções, maiores recursos são destinados ou voltados para o público adulto. E nós, digamos assim, acabamos fazendo com que as nossas programações, o nosso jeito de ser igreja, acabe sendo mais voltado para o público adulto. Mas louvado seja Deus porque os irmãos estão preocupados em também trazer esse entendimento de que investir nas nossas crianças é fundamental. Já há muito entendemos que as crianças, elas não são a igreja do futuro, elas são a igreja a partir do presente para o amanhã também. Nós precisamos investir nelas hoje para que a igreja exista amanhã e a igreja seja relevante amanhã e elas também possam ser abençoadas. E quando o pastor Elias compartilhou então desse motivo de culto, desse tempo, eu quero agradecer, pastor, porque também é uma honra para nós estarmos aqui participando dentro dessa perspectiva. Mas antes de entrarmos na reflexão bíblica, eu quero também dizer da minha gratidão enquanto Convenção Batista Paranaense, da nossa gratidão enquanto Convenção Batista Paranaense, porque juntos nós temos realizado muitas obras no nosso estado e para além dele. Louvamos a Deus porque a Igreja Batista Central em São José dos Pinhais é uma das igrejas cooperantes aqui do nosso estado, e por meio do plano cooperativo, por meio das ofertas de missões estaduais, só para os irmãos terem uma noção, neste último ano e meio, quase 2 anos, nós estamos dobrando o nosso número de missionários, saindo de 52 para 102 missionários. E a Marta faz parte disso também, né, Marta? Faz tempo que eu não lhe vejo. Você vai ter que voltar, minha querida. Você vai voltar ou não vai voltar? A Marta trabalha lá na convenção e ficamos felizes aí junto com a família, né? Mas eu trago essa boa notícia, irmãos. Os irmãos fazem parte dessa história. Olha quem mais está aqui, gente boa, né? Pastor José, graças a Deus, que alegria revê-los, né? Casal. Muito querido, realmente, no nosso coração. Irmãos, eles cuidaram de mim quando eu era adolescente. Eu não vou falar muita coisa, senão eu vou revelar a minha idade. E pior, vou revelar a idade deles também, né? Mas é com alegria que eu reencontro os queridos aqui. Estar com os irmãos é muito gostoso, nos sentimos em casa. Pastor Elias tem sido uma bênção também aqui na Grande Curitiba. Ele, juntamente com demais, servindo ali nos encontros de quarta-feira. Louvamos a Deus por tudo isso. Queridos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e eu quero ler com vocês os versos de 1 a 18. Romanos capítulo 12, de 1 a 18, eu lerei na Nova Almeida Atualizada, e apesar de ser um texto relativamente longo, queremos aqui fazer algumas aplicações muito objetivas de como nós podemos ser uma igreja que cada vez mais se manifesta por meio de expressões de vida e não de morte. Nós estamos cercados o tempo todo por cenários difíceis, desafiadores, caóticos, e por que não dizer também muitas vezes cercados pela própria morte. A Bíblia vai dizer que nós somos entregues à morte o dia todo.
A possibilidade de o mal vir contra nós, ele não é de vez em quando, não é algo que acontece uma vez por dia, ou acontece uma vez por ano, ou alguma coisa do gênero. A Bíblia nos diz que todo o tempo o inimigo está procurando oportunidade para nos devorar, para tragar, para levar a vida. E eu penso, queridos, que como igreja do Senhor Jesus, olhando também na perspectiva entre as gerações, que é a abordagem que eu quero fazer com a igreja nessa noite, dentro dessa dinâmica de pensarmos desde a criança até também aquilo que muitos chamam de melhor idade, e eu creio que seja, porque com o passar do tempo eu estou me sentindo cada vez melhor, irmãos. Eu estou gostando desse negócio de envelhecer. Eu espero que você também. A vida está ficando melhor, irmãos, está ficando mais tranquila. A gente começa a se preocupar menos. Bom, pelo menos é o que eu estou começando a viver, irmãos, né? E a gente também fica feliz porque a gente começa a olhar para trás e ver o que Deus já fez na nossa vida, por meio da nossa vida, e ficamos felizes por aquilo que ainda pode fazer. Mas como é importante o investimento na vida das crianças, nós veremos isso. Quero ler com vocês. Romanos 12 diz assim a palavra do Senhor: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique ela aos nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse tempo de culto. Obrigado, Deus, pelos louvores que a Ti oferecemos. Continuamos, ó Deus, agora no desejo de também receber de Ti, ó Deus, uma palavra que nos traga direção, orientação, que nos traga, ó Deus, conforto e confronto até mesmo naquilo que for necessário. Lidera-nos, Senhor, para fazer a Tua vontade mais e mais. Obrigado pela Igreja Batista Central em São José dos Pinhais, pelo que já foi realizado até aqui, por esse culto e o que ele representa na visão que esta igreja está fortalecendo de investir em todas as gerações, mas em particular olhando com atenção também para as nossas crianças, para as novas gerações. Que o Senhor, Deus, continue abençoando e derramando da Tua bênção, da Tua graça e do Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto conhecido ou dito até mesmo como clássico, e ele se aplica a diversos momentos. E é nessa perspectiva também que eu gostaria de pensar com vocês sobre expressões de vida que esse texto nos revela.
expressões de vida que podem e devem ser por nós cultivadas e desenvolvidas em todos os níveis de relacionamento, inclusive daqueles que, digamos assim, têm mais experiência, mais tempo de vida, de adultos, mas também de crianças. E quando eu olho sobre essa perspectiva da importância de nós pensarmos em todas as gerações, porque a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está sobre a terra para alcançar a todos aqueles que professam a fé em Cristo Jesus, e ela precisa alcançar todas as gerações. Eu lembro quando eu tive o primeiro entendimento a respeito da necessidade de confessar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida. Foi aos 6 anos de idade. Pastor da nossa igreja, a igreja que os meus pais frequentavam, e alguns aqui talvez não saibam, mas a minha origem lá, na verdade, é menonita, né? Eu me converti na igreja evangélica Irmãos Menonita em Campo Largo, quando criança, aos 6 anos de idade. O pastor fez uma visita em casa e ele fez uma pergunta se eu já tinha entregue a minha vida para Jesus. Eu tinha apenas 6 anos. E aí eu mencionei para ele que ainda não. E aí ele perguntou se eu gostaria de fazer isso. Nós nos ajoelhamos ao lado da cama e eu fiz a oração de entrega para Jesus. E em ato contínuo, digamos assim, eu fiquei maravilhado com o trabalho do pastor. E ele era casado, tinha um casal de filhos, tinha um cachorrinho, uma Kombi, e eu comecei a dizer para minha mãe que quando eu crescesse eu também queria então ser casado, queria ter um casal de filhos, ter um cachorrinho e ter uma Kombi. Irmão, só falta a Kombi, tá? Porque Deus deu tudo isso, né, pela sua graça e misericórdia. E ser pastor também, né? Ser pastor. Mas veja como a cabeça de uma criança funciona. E é isso que me chama a atenção no meu exemplo, e eu tenho visto isso acontecer em muitos lugares. Quando estamos, por exemplo, em retiro de pastores, às vezes é feita uma pergunta: quantos pastores aqui entregaram a vida para Jesus quando eram criança? A maioria é na fase de criança. E a maioria também foram chamados nesse tempo. Irmãos, é muito importante nós temos essa compreensão. E dentro também dessa perspectiva, a fase de um ser humano em que ele está mais vulnerável, tanto para que ele está mais sujeito para ser influenciado positivamente, mas também mais vulnerável para ser afetado nas suas emoções e desenvolver traumas que o acompanharão muito provavelmente por toda a vida, é justamente nos primeiros anos da sua existência. E por isso nós precisamos tomar cuidado e dar uma atenção redobrada para as nossas crianças, porque o diabo, assim como na história, como por exemplo quando os infantes lá no tempo de Moisés foram condenados à morte pelo faraó, depois por Herodes, nós percebemos a história, o inimigo sempre tentando alcançar exatamente esta geração. E nós, amados, temos que olhar com carinho. E eu, quando pastoreava a igreja, já há 2 anos estou na convenção, mas por quase 27 anos estive pastoreando, e eu conversava com os irmãos da igreja, e geralmente quando nos reuníamos com a terceira idade, os irmãos de cabelo branco ou sem cabelo, enfim, dependendo da característica, eu dizia para eles assim, da importância que os idosos têm na igreja, porque eles sinalizam para nós maturidade, sinalizam para nós equilíbrio. Não é o caso de todos, mas geralmente é assim que acontece. A pessoa com mais idade, ela vai ter, a partir das suas experiências, condições de dar instruções, orientações que são muito importantes. Mas eu também sempre aproveitava para falar com eles o seguinte: irmãos, se você for abordado por alguém no sentido de tentá-lo fazer descrer de Cristo Jesus, ou se desviar da palavra, algum idoso que já há muitos anos está no Evangelho vai se desviar do caminho, meus irmãos? Qual que é a chance de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, há 40 anos na igreja, dizer assim: não, eu não quero mais saber de Jesus? Pode até ser que aconteça, mas é muito raro, muito difícil. Agora, os nossos pequeninos, e eu chegava então para os idosos e dizia assim: você quer ver os seus netos na igreja?
Você acha importante os netos, os bisnetos, né? Hoje já temos aí bisnetos convivendo com os seus bisavós. É importante ou não? Sem dúvida, todos concordamos com isso. Então, irmãos, nós precisamos sim pensar em uma perspectiva como Igreja de Jesus de alcançar todas as gerações, mas com uma atenção especial para as novas gerações. Isso é muito importante e que os irmãos avancem nessa perspectiva. Quando eu penso em expressões de vida que a palavra de Deus nos mostra aqui e que nós precisamos buscar vivenciá-las entre as gerações, a primeira delas eu entendo que nós precisamos buscar, meus irmãos, desenvolver corações que se conectam. Corações que estão conectados pelo amor. A palavra de Deus nos diz no capítulo 12, verso 9, que o amor seja sem hipocrisia. Odeiem ao mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Isso aqui nos apresenta algumas coisas importantes. Amor, quando vivenciado por nós, na perspectiva bíblica, ele se traduz em decisões práticas de cuidado. Corações que se conectam é uma forma ilustrativa que eu quero dizer para nós da importância de que no dia a dia, na convivência do corpo de Cristo, os nossos corações precisam estar conectados e pulsando dentro de uma mesma intensidade, dentro de um mesmo propósito, de um mesmo desejo de fazer a vontade do Senhor. Sem hipocrisia tem a ver com a sinceridade, com o desejo real de convivermos uns com os outros e amarmos uns aos outros, não apenas de palavra, mas em verdade, em ações que se manifestam. O texto vai dizer no versículo 10 de ações que podem ser visualizadas no aspecto da honra, dando sempre preferência aos outros. Quando nós olhamos para a realidade de uma igreja que ela está precisando, digamos assim, conviver entre gerações tão diferentes, e algo que o nosso tempo está nos permitindo, diferente de outras épocas, é a convivência entre várias gerações ao mesmo tempo e às vezes até na mesma casa. Hoje nós temos muitos lares em que o avô e a avó faz parte da dinâmica do lar do dia a dia, quando não muitas vezes até ajudando ou até mesmo criando netos e netas. É importante mencionar, meus irmãos, que ainda que seja gostoso, agradável, que o vovô e a vovó queiram ajudar e possam inclusive ajudar, nós não podemos incorrer na tentação de substituir papéis. O papel da educação dos filhos é do pai e da mãe. O papel da educação dos filhos não é da igreja, não é da escola, é da família, e na família é feito pelo pai e a mãe. O vovô e a vovó podem dar o suporte, podem auxiliar no processo, mas é fundamental que nós não venhamos a perder a essência, meus irmãos, de princípios que são bíblicos, que são essenciais. E às vezes nós fazemos isto por uma questão de necessidade, compreendo e entendo, há diversas experiências e circunstâncias da vida que fazem com que as conjunturas da família tenham que se adaptar àquela realidade, mas nem sempre isso acontece por causa de um problema ou de um evento externo, mas por causa de decisões e escolhas que nós mesmos fazemos. Quando nós pensamos em amar e corações conectados por causa do amor, precisamos lembrar, meus irmãos, que o amor ele não compactua com o erro, ele não compactua com o pecado. Amar não significa passar a mão na cabeça do filho ou da filha quando ele erra por causa de qualquer situação ou com medo, inclusive, de qual será a reação do filho. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo desafiador porque, em linha geral, muitos são os lares em que filhos estão crescendo sem limite algum. O pastor amigo meu recebeu uma pessoa buscando ajuda para aconselhamento, uma mãe, e essa mãe estava desesperada, chorando, porque a filha dela tinha um comportamento extremamente dominante.
E ela dizia assim: a minha filha determina o que eu visto, o que eu como, e a situação está terrível lá em casa. E aí o pastor perguntou: quantos anos tem a sua filha? Tem 8 anos. Amados, inversão de valores. Pais e mães despreparados, e que nós precisamos de pessoas de mais idade. Temos aqui alguns, né, que precisam ter esse olhar para abençoar. Irmãos, é muito importante essa convivência de gerações, porque uma geração ajuda a outra. Quem tem mais experiência ajuda quem tem menos experiência, mas quem tem menos experiência precisa ter disposição para aprender com quem tem mais experiência. E quem tem mais experiência precisa ter disposição para ter paciência com os mais novos, porque a velocidade deles é diferente, muitas vezes. Amados, a palavra de Deus nos fala sobre a importância de nós amarmos uns aos outros, e a Bíblia vai dizer assim: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Quando eu decido não compactuar com o mal e fazer o bem, dia após dia, eu colherei frutos na sequência da minha vida que serão decisivos. Os versos 16 a 18 dizem para nós: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Corações que se conectam somente de fato estabelecem uma conexão se nós decidimos viver em paz, se nós decidimos viver em harmonia. E o que o diabo deseja e o que a sociedade tem procurado estabelecer está exatamente ao oposto disso: a desarmonia na família, a desarmonia nos relacionamentos, a desarmonia nas relações interpessoais. Por isso a importância de olharmos para a palavra de Deus, que nos diz: naquilo que depender de vós, naquilo que depender de você, tende paz com todos. Naquilo que depende de mim, nem sempre no que depende do outro isso será possível. Por isso a Bíblia diz na tradução que eu estou lendo: se possível, no que depender de vocês. Às vezes nós interpretamos essa "se possível" como um entendimento de que às vezes não será possível. E pode até ser que às vezes não seja possível, mas não no que depender de você, apenas no que depender do outro. Porque no que depender de você, não terá briga. É isso que nós temos que entender. Naquilo que me compete, eu preciso buscar viver em harmonia, em paz, em alegria com as pessoas com as quais o Senhor estabeleceu em nosso meio. Precisamos estar conectados mais e mais. Segunda expressão de vida: mãos que se unem. Como é importante o serviço. O verso 11 diz: quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como é importante o entendimento de que nós fomos chamados pelo Senhor para a salvação em Cristo Jesus, para sermos servos dele. Quando Paulo ele começa as suas cartas, ele sempre começa se apresentando de que maneira? Paulo, você lembra o que ele acrescenta? Servo de Cristo. E a palavra servo ali, da língua original, significa escravo. Ela acabou sendo traduzida para o português em muitas traduções de uma maneira, talvez uma perspectiva politicamente um pouco menos ofensiva, mas a essência do texto original fala de escravatura. Paulo, escravo de Cristo, na perspectiva de alguém que entende quem é Cristo e o tem como seu único Senhor e tem prazer de obedecer ao seu Senhor. E se eu sou então um servo, um escravo, disposto a fazer a vontade do meu Senhor, que é Jesus Cristo, amados, a materialização do serviço pode ser tocar um instrumento, usar um microfone, pode ser uma atividade de evento, mas principalmente se estabelece no serviço
as pessoas no nosso dia a dia. Pode ser um serviço de culto, mas precisa ser também entendido e compreendido em todas as expressões que nós podemos encontrar para tornar a vida do outro melhor. Quando você chega em algum lugar, dependendo do horário, você vai dizer bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Quando chegamos aqui agora há pouco, nós fomos recebidos por uma quase dezena de pessoas sorridentes, estendendo a mão, dizendo boa noite, seja bem-vindo. Teve até gente em espanhol falando comigo ali, né? Não sei se eu parecia alguma coisa desse gênero, mas o fato é que, irmãos, parabéns. É muito importante sermos bem atendidos, né? Atenciosos no relacionamento. E você sabe qual é a essência da boa educação? Do bom dia, do boa tarde, do boa noite, inclusive com um sorriso ou com um olhar intencional para que de fato este seja o desejo a ser alcançado, é fazer com que o outro se sinta bem, fazer com que a outra pessoa se sinta até melhor do que nós mesmos. E muitas vezes você vai dizer um bom dia, uma boa tarde, boa noite para alguém, mesmo quando o seu dia não está tão bom assim. Mesmo quando as nossas experiências não são tão favoráveis. Não é hipocrisia dizer ou desejar. O verdadeiro cristão é aquele que manifesta isso por meio de mãos que se unem para servir e tornar a vida uns dos outros melhor. Versículo 13 diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Como é importante, irmãos, nós ensinarmos os nossos filhos, ensinarmos as nossas crianças a serem bem educadas, a serem cordiais. Eu tenho uma batalha travada dentro de casa, porque nem sempre os nossos filhos acabam ouvindo ou fazendo da maneira como a gente ensina a fazer. Mas, amados, é fundamental nós ensinarmos os nossos filhos a serem cordiais com eles, conosco e com as pessoas com quem a gente convive. Quando a gente acorda de manhã, diga para o seu filho, para a sua filha, o que, por exemplo? Bom dia, que o seu dia seja abençoado. Um beijinho na testa, um abraço. Irmãos, afetividade. Afetividade traz cura para a alma. A falta dela traz doenças, aprisiona pessoas. Nós precisamos ser mais afetivos nos contatos dentro de casa. E isso independe do teu perfil, independe do teu temperamento, independe do teu estilo. Se você é expansivo ou introspectivo, não importa. Nós precisamos, mesmo às vezes quando até não queremos, tratar bem as pessoas com quem nós convivemos, a começar dentro da nossa própria casa. E eu diria assim, a partir da nossa própria casa, porque muitas vezes tratamos com cordialidade e afetividade os de fora e maltratamos aqueles que estão dentro de casa. E isso, meus irmãos, afasta inclusive pessoas do Evangelho. Ensinando a criança no caminho em que se deve andar, Provérbios 22, 6, o que a Bíblia vai dizer? Porque até quando envelhecer, não se desviará dele. E por que então tantos filhos de cristãos se desviam? Por que nós temos tantos filhos de pastores que se desviam do Evangelho? Isso é sério, irmãos, e eu não quero aqui causar ou colocar peso nos ombros de ninguém, porque se porventura isso aconteceu ou acontece, a própria situação em si já é um peso para ser administrado. Mas o fato é que muitas vezes, irmãos, nós precisamos pensar e refletir o que de fato ensinamos para as nossas crianças. Ao sair de casa para ir para o culto, uma tensão, uma dificuldade, de manhã cedo para vir para a escola bíblica discipuladora, como é o caso de vocês aqui. De repente as coisas em casa está tudo bem, mas de uma hora para outra a coisa se complica. É filho que chuta, é cachorro. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu disso. E saindo para o culto, meus irmãos, caiu o barraco em casa. Só Jesus na causa.
E para pastor, irmãos, tem coisas que é mais complicado ainda. Dia que você vai celebrar a ceia. Dia de celebração da ceia, irmãos. Pelo menos em 2 vezes, já nessa caminhada, antes de celebrar a ceia, eu precisei pedir perdão para minha esposa. Porque a coisa saiu do controle. Nós precisamos tomar cuidado, porque, amados, parecer bonzinho para os de fora é muito mais fácil. Se a gente consegue fazer isso dentro de casa, lá fora, então, isso vai se estabelecer de um modo ainda melhor. Mãos que se unem para servir e tornar a vida do outro melhor. Precisamos ensinar as nossas crianças a servir dentro de casa, a lavar a louça, a estarem envolvidas em atividades e tarefas, não, meus irmãos, por um simples ato de obrigação, mas porque isso lhes ensina responsabilidade, isso lhes ensina uma série de elementos que tornarão ela um ser humano melhor adaptado para os desafios da vida. Então, quando nós ensinamos e nós dividimos tarefas em casa, pai e mãe também, isso é importante considerar. Temos atividades dentro do lar que precisam ser compartilhadas. E quando isso é feito com amor, com zelo e com carinho, nós estamos repartindo e dividindo com nossos filhos grandes e preciosos ensinamentos. Além de corações que se conectam, mãos que se unem, precisamos de olhos que derramam lágrimas. A palavra de Deus nos diz no verso 15 que nós devemos alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Como é importante essa experiência de chorarmos em momentos de alegria, mas também em momentos de tristeza. O pastor Pascoal, uma vez eu ouvi ele contando uma história de um casal que perdeu o filho, e ele visitou então esse casal, eram suas ovelhas, e quando ele chega na casa do casal que havia perdido naquele momento ali o seu filho, ele não consegue dizer nada. Ele entra dentro da casa deles e os abraça e chora com eles e sai sem fazer uma oração e sem conseguir fazer mais nada. E aí ele volta arrasado, imagine o que o casal está pensando sobre ele e coisa do gênero. Passado um certo tempo, ele novamente está com eles e pede perdão então por aquele momento. Pede perdão por ele ter apenas chorado naquele momento com eles lá. E o casal então lhes disse que eles nunca se sentiram tão pastoreados, porque ele chorou junto com eles. Irmãos, isso aqui realmente faz muita diferença. E o tempo que nós estamos vivendo tem nos distanciado. A tecnologia ela é muito positiva, se a gente souber usar. Mas, infelizmente, digamos assim, o exagero de telas tem nos tornado mais insensíveis. E se a gente não tomar cuidado, pior ainda será para as crianças. Porque o que acontece hoje, meus irmãos, com os nossos pequenos, até na adolescência? O casal vai sair de viagem e o que a criança vai fazendo durante a viagem? O quê? Bota o celular na mão dele. Conheci um casal que comprou um iPhone para o filho de 2 anos. Comprou um negócio desse aqui para um filho de 2 anos. Aí está na fila do mercado, bota a tela na mão dele. Está esperando alguma coisa, bota a tela na mão dele. Irmãos, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos? O que eles vão desenvolver nesse hábito? Impaciência, insegurança. A vida precisa ser resolvida com rapidez. Eu preciso o tempo todo estar com a minha mente cheia, ocupada. Amados, a Bíblia fala muito sobre a quietude. Há um princípio bíblico que nós temos nos perdido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós precisamos de momentos de introspecção em que nós oramos e falamos com o Senhor e aguardamos Ele para falar conosco. Abacuque capítulo 2, versículo 1 vai dizer: eis que me colocarei na minha torre de vigia. Capítulo 2, verso 2. Eis que me colocarei na minha torre de vigia para ouvir o que Deus tem a dizer comigo. Irmãos, se colocar na torre de vigia é aguardar, ver o que Deus tem para falar conosco. Precisamos de olhos que derramam lágrimas por aqueles que estão carentes, por aqueles que estão oprimidos,
por aqueles que estão sendo vítimas de tantas atrocidades. Só que o excesso de informações e de desgraças que chega para nós, de guerras e tudo mais, nem sempre cai no nosso coração, e principalmente das novas gerações. Temos percebido que a insensibilidade para com a dor do outro tem sido cada vez maior. Prestemos atenção. Corações que se conectam, mãos que se unem, olhos que derramam lágrimas, joelhos que se dobram. Capítulo 12, verso 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Versículo 14 também nos diz: abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Joelhos que se dobram. Nós precisamos de filhos orando por seus pais, de pais orando por seus filhos, de avós orando por seus netos. Precisamos de mais oração dentro de casa, precisamos de mais oração entre o povo de Deus. Precisamos de mais oração, de mais joelhos que se dobram. E como a expressão anterior, joelhos que se dobram e olhos que derramam lágrimas. Chorar em oração, clamando. Quando nós oramos, o céu se move, irmãos. Quando nós oramos, nós reconhecemos que precisamos do Senhor, que nós dependemos dEle, que Ele é a razão de todas as coisas, que apesar de nós também termos algumas competências e nós também podemos fazer algumas coisas, quando eu oro, eu estou dizendo que eu dependo do Senhor. Diz que, a palavra de Deus nos diz que o rei Asa foi repreendido por Deus, e a repreensão do profeta que Deus deu ao rei Asa por meio do profeta foi que o rei Asa, ele ficou doente dos pés. A Bíblia usa essa expressão. E qual foi o pecado do rei Asa? Que ele resolveu consultar os médicos e não a Deus. Amados, não há nenhum problema em consultar os médicos. Nós devemos consultar os médicos. Devemos procurar os recursos que a medicina tem à nossa disposição. O problema é quando nós substituímos a fé pelos recursos humanos. Quando nós substituímos a nossa confiança em Deus por aquilo que nós mesmos podemos fazer baseado nas nossas próprias forças. A oração move resultados, a oração é que transforma vidas. Eu lembro de uma noite em que eu fui dormir na casa da minha avó, já está na glória há alguns anos, ela morreu com 96 anos. E eu fui uma vez, eu era junior e queria ganhar algum dinheiro, então eu fazia alguns trabalhos para a família. E de vez em quando eu ia pintar a porta da casa da minha avó, e até que eu fui pintar então um forro de madeira, tinta óleo. Alguém já viu esse negócio aí? Aquelas tinta óleo assim pesada. E aquele negócio me deu muita dor de cabeça. Mas eu estava dormindo na casa dela e de madrugada, eram umas 3 da manhã, eu acordei com muita dor de cabeça. Procurei a minha avó e aí disse assim: vó, preciso de um remédio para dor de cabeça. Eu tinha, irmãos, em torno de uns 11 anos, mais ou menos. E aí a minha avó levantou de madrugada, brava porque eu acordei ela, às 3 da manhã. Ela disse assim, me pegou pelo braço, me puxou, me fez me ajoelhar do lado da cama, mas assim: ajoelha aí, que remédio nada, vamos orar. E ela fez uma oração, irmãos. Sabe o que aconteceu com a dor de cabeça? Foi embora, sumiu. É verdade. Ela disse assim: não tem nada de remédio, mas eu tenho um remédio que vai resolver esse negócio aí. Mas eu me lembro dessa expressão: ajoelha aí, tem que orar. Irmãos, nós precisamos de gente dizendo para nós desse jeito: ajoelha aí e vai orar. Porque a gente quer resolver tudo, meus irmãos, com comprimido. Hoje em dia tudo se resolve com comprimido. Eu não sei porque tem tanta gente rindo, né? É porque já tem o kitzinho, né? Segunda, terça, quarta. E tem uns kitzinhos hoje bem, né? Todos cheios de detalhes. Amados, por favor, depois vocês resolvem o problema com o pastor Elias. Não estou mandando ninguém parar de tomar remédio, viu? Mas
Eu creio, queridos, que nós podemos depender mais de Deus e menos de tantas coisas que o mundo está oferecendo. Depender mais da graça do Senhor. Corações que se conectam, mãos que se unem, olhos que derramam lágrimas, joelhos que se dobram. Os versos de 3 a 8 exemplificam várias coisas que nós podemos dizer. Corpo que serve. Qual é o corpo que serve, meus irmãos? Verso 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, cada um de nós, não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aí ele vai descrever alguns exemplos de dons. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. E aí ele vai falar aqui sobre esses dons. O que nós aprendemos, irmãos? A importância de nós estarmos servindo sacrificialmente como um corpo de Cristo, como um corpo em Cristo. Há uma falácia, há um engano que vem sendo divulgado e nós precisamos combater, de que eu sou a igreja. Irmãos, eu, Antônio, não sou a igreja. Nós somos a igreja. A Bíblia não tem versículo dizendo que eu individualmente sou a igreja. Vós sois membros uns dos outros. A palavra de Deus deixa isso de um modo muito claro. Versículo 4. Assim como num só corpo temos muitos membros, nós somos membros de um corpo. O que acontece com o membro de um corpo que é retirado do corpo? Você já viu um pé andando sozinho? Um braço voando? Se vê, meu querido, sai correndo ou faz alguma coisa. Não vai funcionar. Por quê? O membro fora do corpo morre. Morre. Amados, não tem como ser crente em Jesus Cristo, amar a Deus, servir a Ele e não estar conectado com o corpo. Não tem como. Só há vida quando eu estou ligado ao corpo. Fora do corpo não há vida. Não tem como agradar a Deus sem estar convivendo como igreja. Ah, mas a igreja tem problemas. Todas as igrejas têm problemas, irmãos. Qualquer igreja local enfrentará dificuldades. Por quê? Porque ela é composta de pessoas que estão em processo de transformação. Somos pecadores em processo de cura, de tratamento, de aperfeiçoamento, de amadurecimento. E no percurso do caminho, nós vamos errar, nós vamos cometer erros, nós vamos cometer excessos. Mas a graça de Deus nos alcança e nós precisamos decidir conviver uns com os outros como um corpo unido, que de fato cuida um do outro e se preocupa um com o outro. Para fecharmos, meus irmãos, corações, mãos, olhos, joelhos, todo um corpo servindo integrado, se manifestam em vidas que se consagram. Tudo que está no capítulo 12, quando se vivencia, permite-nos alcançar o que está nos versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vidas que se consagram são homens e mulheres que foram salvos, que buscam uma vida de santidade, mas não se acomodam e se consagram ainda mais. Amados, isso aqui é fundamental. Eu creio que estou diante de uma congregação de salvos. Amém? Se Jesus voltar hoje, a Bíblia diz que os céus se abrirão, as trombetas tocarão, o pessoal vai sair feliz daqui, vão junto com Jesus para o céu. Amém? Amém. Mas nós precisamos ser não apenas uma congregação de salvos, precisamos ser uma congregação de santos. São pessoas que decidem se separar do mal, se separar do pecado. Mas além disso,
pessoas que se consagram. Quanto mais nós nos consagramos, mais Deus pode nos usar. Quanto mais nós nos consagramos ao Senhor, mais Ele poderá contar conosco e Ele virá com o seu poder e por meio do seu Espírito nos dando uma unção cada vez maior para que Ele nos use onde quer que nós formos, por meio dos nossos dons e talentos, capacidades e vocações que Deus deu para servir a todas as gerações. Tem pessoas que Deus vai chamar para trabalhar com os idosos, tem pessoas que Deus vai chamar para trabalhar com casais, tem pessoas que Deus vai chamar para trabalhar com juventude, tem pessoas que Deus vai chamar para trabalhar com crianças. Mas, irmãos, não significa que nós iremos nos preocupar apenas com aquele grupo. Vamos cuidar de todos os grupos da melhor maneira possível, mas entendendo que Deus nos vocaciona e nos chama desse modo especial. Eu admiro a minha esposa, assim como a Daniele, a Simone, que está aqui conosco também, a nossa coordenadora de crianças, do Ministério de Crianças da Convenção, a habilidade que elas têm para conversar com crianças. Uma vez eu fui dar aula para os radicais da nossa igreja, era a fase dos juniores ali, dos 9 aos 11. E eu fui falar sobre criação. Meus irmãos, eu saí de lá atordoado. O que eles me encheram de perguntas sobre a criação, sobre o mundo, sobre os planetas, sobre o cosmos. E, olha, eu suei, irmãos, não foi fácil, não. Eu fui dar aula na escola pública durante 6 meses, da 5ª série à 8ª série. Irmãos, eu quase morri. Que desafio, que desafio. Mas Deus capacita pessoas para trabalhar com essas faixas etárias. E louvado seja Deus. Qual é o seu dom? Qual é a sua paixão ministerial? Você tem clareza disso? Que o exemplo da irmã Daniele sendo consagrada hoje seja referencial para todos nós, de também nos consagrarmos e servirmos de acordo com os dons e capacidades que Deus deu a cada um de nós, para que sejamos vidas e que, como igreja, possamos expressar vida por meio de nossas ações e atitudes. Amém? Quero convidar você para estarmos orando nesse momento, pedindo que esta palavra, mais uma vez, ela reverbere no nosso coração. O texto que nós lemos descreve a igreja como um corpo formado por muitos membros. Isso significa que a igreja é um organismo e que seus membros atuam como representantes de Jesus na terra. Somos desafiados, irmãos, a agirmos com expressões de vida por onde formos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tratar bem alguém pode ser essencial para essa pessoa entregar a vida para Jesus. Se você é bem tratado na porta quando você chega, o teu coração está melhor aberto para receber a palavra aqui. Todas as funções na igreja, no corpo de Cristo, são importantes. Faça o seu trabalho com esmero, com excelência, da melhor maneira possível. Jesus será glorificado e as pessoas serão abençoadas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esse tempo de culto, pela Tua palavra que lemos e refletimos. Pai, que o Senhor possa completar esta palavra no coração dos Teus filhos e filhas aqui e também despertá-los, ó Deus, para que todos possamos estar servindo na igreja. Ó Deus, que nós não venhamos ficar amparados em alguns poucos que fazem para muitos, mas que nós tenhamos muitos fazendo o pouco que será muito, Pai. Derrama, Deus, a Tua graça. Obrigado também por essa perspectiva de cuidarmos de todas as gerações, mas com um olhar especial e voltado para as novas gerações que precisam, ó Deus, receber a semente do Evangelho, precisam receber a Tua palavra para que este coração possa germinar ali como um solo fértil, a semente possa germinar e este coração ser um solo fértil. Pai, abençoe a cada um dos Teus filhos e filhas que aqui estão, a esta igreja de um modo especial. Ora sim, agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.